Krishna, Dandavat Pranams. Então, boa noite a todos que estão assistindo. Vou ter que monitorar aqui as redes sociais. Aqui eu consigo ver melhor. Hari Bol, Hare Krishna. Então, sejam bem-vindos ao nosso festival de Bhakti Yoga, que está acontecendo, porém não está acontecendo no presencial, mas está acontecendo nos nossos corações. Então a gente não pode parar, né, de falar sobre as glórias do Senhor. E hoje, em especial, eu trouxe aqui várias escrituras sagradas para a gente falar sobre a problemática aí atual, a nossa crise, a crise que a gente está vivendo, né? Que está deixando muita gente preocupada, só que a gente vai falar sobre isso com base nos princípios espirituais da filosofia védica de Bhakti Yoga. Na verdade, a gente vai remarcar, a gente vai estar fazendo várias lives a partir desse momento, a gente vai ver os dias direitinho e a gente vai marcar com mais antecedência para falar sobre esse assunto. Madana vai fazer uma live, eu vou fazer outra, mas hoje a gente vai estar fazendo e abordando esses assuntos, mas a gente vai estar ao longo da semana falando mais sobre isso. Então eu vou fazer uma oração para os nossos mestres espirituais, para que a gente possa começar. Então vamos lá. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakchurumilitam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gurachandrai Radhikai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktai Tada Bhaktai Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikai Priyatmane Shishimad Bhakti Vedanta Narayanaiti Namine Vanchakalpatarubhyasya Kripasindubhyaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Gurudeva Ki Jai. Então eu presto minhas mais humildes reverências e peço misericórdia ao meu amado mestre espiritual Om Vishnupada Stoltarashat Shri Shrimashla Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja. Presto minhas reverências e peço misericórdia ao meu amado Shiksha Guru Om Vishnupada Stoltarashat Shri Shrimashla Bhaktivigyana Bharati Goswami Maharaja. Presto minhas reverências e peço misericórdia aos meus amados mestres espirituais Om Vishnupada Stoltarashat Shila Bhaktirakshak Siddhara Goswami Maharaja, Shila Goura Govinda Swami Maharaja, Shila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaja, meu Parangurudeva Shila Bhakti Vedanta Swami Maharaja, Shila Prabhupada, meu Parangurudeva Shila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaja, a toda a nossa associação de mestres espirituais puros do Gaudiya Vaishnavismo, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis, todos os devotos, todas as pessoas que vão assistir essa live, Hare Krishna. E eu prometo que a próxima live nós vamos fazer várias ao longo da semana, várias aulas e lives, e que elas vão ser avisadas com antecedência e vamos iniciar no horário certinho, tá bom? Então, gente, vamos falar sobre Bhakti Yoga, sim, mas eu quero introduzir, né, falando sobre a dificuldade, a situação que a gente está vivendo no momento atual, né, e que muitos de nós não queremos enxergar, ou até enxergamos demais, enxergamos distorcido, né? Então é sobre isso que eu quero falar na noite de hoje. Para quê? Para que a gente possa, se a nossa mente não está acertada, se a gente não está com o pensamento afinado com o do Senhor, com o dos devotos puros do Senhor, que a gente possa, nesse momento, fazer uma reflexão, né? Eu já coloquei um vídeo no YouTube também com esse objetivo e agora a gente vai estar
falando sobre esse assunto nos próximos dias e sobre vários assuntos. Vamos estudar a Bhagavad Gita, uma dana que também vai ler um livro muito nectário, esqueci o nome, Bhakti Rasayana, e a gente vai estar avisando os dias, tá bom? Porque eu acho que nesse momento tá todo mundo com a cabeça tão quente, né? Tá todo mundo com a cabeça tão envolvida em coisas, em dificuldades, em problemas, ao invés de Bhakti, que a gente tem que fazer o quê? Falar Harikatha, falar de Bhakti, falar de devoção, para que a nossa mente, o nosso coração seja nutrido com esses princípios espirituais e para que a gente possa ficar em paz, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, o primeiro aspecto é sobre um aspecto, eu vou falar sobre um enfoque espiritual, sobre esse enfoque de devoção, devocional, de Bhakti Yoga. E a primeira coisa, né, que eu gostaria de falar é sobre a questão da negação, que muitas vezes o que está acontecendo no momento atual é que muitas pessoas ainda estão negando que existe uma dificuldade, que existe uma crise, que existe um problema, né, do qual todos nós, do mundo inteiro, estamos passando. E é muito importante que a gente aceite isso, porque negar o problema faz com que a gente não consiga refletir sobre qual é o significado disso na nossa vida, sobre o que nós temos a aprender com isso, né? E faz com que a gente também se exponha a uma situação de risco. Então, a primeira coisa é essa, não negar o que está acontecendo, né? E eu estou falando claramente aqui dessa questão desse vírus, né, que está sendo espalhado pelo mundo inteiro e que chegou no Brasil e que tem causado prejuízos. Então, isso é uma realidade, né? E até segundo Madana, os dados principais são aqui, enfim, das dificuldades principais aqui no Rio, é aqui na Barra da Tijuca. E a gente continua saindo, e a gente continua se expondo, né? Arriscando a nossa vida, né? E eu queria falar sobre isso. Na verdade, o que acontece é que, se nós formos parar para pensar, nós somos seres sociais, né? A gente quer estar em contato com os grupos, principalmente os devotos, né? Hoje a gente está aqui, não temos devotos. Seria muito agradável e maravilhoso abrir, a minha vontade seria abrir, mas ao mesmo tempo eu estou feliz porque eu estou protegendo as pessoas e também estou protegendo a nós aqui para que a gente possa manter esse corpo e continuar o serviço de pregação, né? Então, como nós queremos estar em grupo, como a gente quer estar com os devotos, a gente quer estar reunido, a gente quer estar nas reuniões espirituais, a gente quer estar em contato com as pessoas, com marido, filho, né? A gente quer estar em contato com um grupo, a gente quer pertencer a um grupo, a gente quer estar em conjunto. Por quê? Se a gente for avaliar no mais íntimo, né, de nós mesmos, a gente tem essa necessidade de estar em contato com os objetos, né? Objetos aí eu incluo pessoas, né, coisas, família, com o que nos dá objeto de satisfação dos nossos sentidos, né? Então a gente quer estar, a gente quer manter isso, quando na verdade o indicado nesse momento é que a gente faça o quê? Ou que a gente se isole, o isolamento social. E aí a gente fica paranoico, né? A gente pensa que se isolar é uma coisa horrível. Só que, veja bem, isolamento não significa solidão, né? A gente pode pensar em termos de introspecção, em termos de solitude. E, na verdade, pensarmos, né, será que isso não é uma grande oportunidade, né, para cada um de nós? Porque, ao mesmo tempo que estar com devotos, que estar em conjunto é algo maravilhoso, estar com a família, estar com o cônjuge ou com quem quer que seja, é muito bom, é maravilhoso. Mas, por outro lado, estar em solitude, estar conosco mesmos, faz com que nós possamos aprofundar esse processo de prática espiritual, que nós, na realidade, na verdade, o que a gente vem fazendo é adiando isso há muito tempo, né?
por mais atividades externas que a gente faça, por mais que se faça aí tanta meditação, por mais que a gente esteja em Kirtana, por mais que a gente cante os santos nomes, muitas vezes a nossa cabeça está em outro lugar, né? E quando a gente está sozinho, e é por isso que o método fala que o ideal é cantar de manhã cedo, sozinho, quando está todo mundo dormindo, quando a gente está sozinho, quando a gente está em solitude, é que a gente pode se conectar verdadeiramente com a nossa alma, né? Com quem nós somos em verdade e com Deus, fazermos essa conexão, estabelecermos esse relacionamento que, na maioria das vezes, a gente não estabelece. Por mais anos que a gente tenha de prática, por mais que a gente esteja em contato com outros devotos. Então, na verdade, quem se sente em paz com o Senhor não tem o menor problema em ficar em casa, em ficar tranquilo. É claro que muitas pessoas têm que cumprir atividades básicas, né, como trabalho, como, enfim, outras coisas que... Haribol! Sejam bem-vindos! Outras coisas que têm que ser feitas, mas se a gente pode ficar, né, fazer esse processo de não ir ali na esquina, não ir ali no templo, não ir ali não sei aonde, se a gente pode fazer esse processo de estarmos na nossa casa, de nos isolarmos, o que a gente faz? A gente, além de estar protegendo as pessoas à nossa volta, né, porque se você vai num lugar e você toca numa maçaneta, por exemplo, que uma pessoa que está com o vírus tocou, você pode estar carregando isso, levando para o seu filho. Você pode estar carregando isso para a sua família, para sua mãe, para o seu pai, né? Então isso é uma coisa muito séria. E qual é o problema da gente ficar em casa? É aí que está a questão. E outra coisa que eu queria abordar é, às vezes, sobre a questão do fanatismo, né? Porque muitas pessoas vão ouvir isso e não vão gostar. Elas vão pensar, mas Krishna, né, me protege. Krishna, ele vai me proteger de todas as coisas. Eu não tenho medo, né? Krishna é que é o protetor. Porém, Krishna protege a gente, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Não tem essa questão. Se eu me meter, eu dei até um exemplo no vídeo, se eu me meter no meio de uma guerra, aleatoriamente abrir os braços e me meter e falar, Krishna vai me proteger. Se eu tiver alguma semente kármica para receber aquilo, eu vou receber, né? Alguma coisa pode acontecer. Mas ao passo que se eu me protejo, por mais que eu tenha uma sementinha kármica, né, e eu já estou num processo espiritual, eu já estou praticando, o que acontece? Esse meu karma pode ser revertido. Eu posso ter a semente para aquilo. Isso tá, inclusive isso no Evangelho, né, tem uma passagem que fala sobre isso, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. Na verdade, por amar a Deus, você consegue reverter, sair dessa roda de karma, né? De dificuldades que a gente ainda mantém, que a gente ainda tem, sementes do passado, seja dessa vida ou de outra vida, né? A gente consegue sair disso praticando devoção a Deus. Então eu não vou e eu não aconselho a vocês se expor no meio do tiroteio, porque sair sem precisar é se expor no meio do tiroteio. Então a gente não tem necessidade de fazer isso, tá? Isso é uma coisa que eu quero dizer, eu fico com a minha consciência em paz de estar aqui falando isso. Se eu não falar, eles vão brigar comigo, a minha consciência não vai estar em paz. Então se você é um devoto, por mais que você queira estar com outros devotos, espere um pouco, não custa nada, né? Se associe por meio da internet, faça lives, dê estudos, grave vídeos, faça qualquer coisa que você possa fazer. Esse é o momento para a gente fazer algo diferente do que a gente vem fazendo, né? De dormir, comer, trabalhar, cuidar da casa, cuidar do filho. Esse é o momento para a gente fazer uma coisa diferente, porque tem uma situação emergencial que está pedindo para a gente fazer algo diferente, né? No campo da nossa vida espiritual e no campo social, porque também a gente precisa levar em consideração que isso é um karma coletivo, né? Eu não posso simplesmente também me isolar em casa e pensar que o outro não vale nada, que eu não devo fazer nada. Não, eu devo fazer, eu tenho uma responsabilidade. Então, se você é um médico, né? Se você é um psicólogo, se você é
qualquer coisa que você seja, você pode falar sobre essa situação, abrir a câmera, não tenha vergonha. Eu comecei também com muita vergonha de fazer vídeos, de fazer lives, de fazer estudos, de dar palestra, de qualquer coisa, né? Mas aos poucos a gente vai perdendo a vergonha quando a gente começa a pensar assim, não se trata de mim, se trata do outro, né? O outro está esperando esse vídeo, o outro, tem alguém que precisa dessa palavra, tem alguém que precisa desse curso, tem alguém que precisa que eu fale, que eu faça uma live. Uma pessoa só pode assistir a live, mas aquela pessoa pode estar precisando muito. Então, abre a sua câmera e fale sobre isso segundo a sua visão. Ou escreva, manda por WhatsApp para as pessoas, manda por inbox. Alguma coisa a gente precisa fazer, né? A gente não pode... E por outro lado, então, tem essa questão que a gente precisa deixar a negação de lado, a gente precisa aceitar, né? Porque é aceitando as coisas que as coisas se transformam e se revelam para a gente. Então, eu estou falando dos aspectos psicológicos mesmo, porque isso tem a ver com a minha capacidade, né, de instrumento, minha capacidade mental de desvelar os aspectos psicológicos. E um deles é a negação, né? A gente está negando, muita gente está negando. Agora muito menos, mas muita gente ainda fala assim, eu vou ali na academia, eu vou ali no templo, eu vou ali na padaria. Tudo bem, tem que ir na padaria, tem que ir no mercado, mas se você pode evitar estar em aglomeração, se você pode evitar estar num local cheio, faz isso, né? Faz isso, não precisa. Sirva, trabalhe de casa, como eu disse, faça as lives, faça vídeos, ofereça o seu serviço por online. Hoje em dia isso está... Leia, a Madana está falando, eu vou chegar lá, porque essa é a conclusão final. Faça a sua prática espiritual, esse é o principal, né? Aproveite esse momento para fazer o processo espiritual, cantar os santos nomes do Senhor, ler as escrituras sagradas, né? Enfim, colocar em prática aquele projeto que é importante, que você sabe que é, estudar aquele curso que você sabe que tem que estudar, ler aquela escritura que você não está estudando e você sabe que precisa de um pouco daquilo todo dia. Sai da sua vida normal, como dizia o professor Hermógenes, né, da sua normose, né, daquela sua vida cotidiana e desculpe, mas muitas vezes a nossa vida é uma vida medíocre, né, que faz o arroz com feijão todo dia. Eu canto lá 8 voltas todo dia, há anos, né, ou 16 voltas, mas ainda assim a minha mentalidade não evoluiu, mas ainda assim eu ainda não desenvolvi amor pelo Senhor. Então, há quanto tempo a gente está fazendo a mesma coisa, cada um no seu nível, cada um no seu estágio, né? Mas isso serve para nós, para devotos no nível iniciante, para praticantes do nível intermediário, praticantes do nível mais avançado. A gente está paralisado, né? E aí vem uma crise, faz o quê? Mexe com a nossa vida, mexe mesmo. Uma imagem que veio hoje na minha cabeça é bem essa imagem clássica da flor de lótus, né? Que ela fica o quê? Ela fica num lago muito bonito. Mas esse lago, ele tem sempre um lodo lá por debaixo. E esse lodo, né, ele vai sendo agitado, né, quando alguma coisa acontece ali no lago. E é o que está acontecendo agora. Por mais que Krishna esteja ali, que os devotos estejam, mas existe um lodo lá embaixo. O lodo, né, da nossa mente, dos nossos samskaras, das nossas impressões de vidas passadas, né? A gente tem esse lodo, isso é uma realidade, e que a gente esconde. Há quanto tempo a gente esconde esse lodo? Há muito tempo, né? Que a gente usa a nossa máscara social de que nós somos ou muito espiritualizados, ou que nós somos bons pais, ou enfim, qualquer coisa boa aí que a gente queira ser. Tudo isso faz parte do quê? Do falso ego, né? E é tanta coisa que vem na minha mente, eu trouxe tantos livros aqui, tudo isso estou falando com base no Shastra. E o falso ego vem da onde? Né? O medo vem da onde? Exatamente desse falso ego. Então, esse é o outro aspecto. Um é o da negação, né? Da questão do fanatismo, que está dentro da negação, de eu achar que Krishna vai me salvar. Krishna só vai me salvar, Deus só vai me salvar se eu fizer por mim, se eu fizer pelo outro. Krishna não vai me salvar se eu me colocar no meio do tiroteio e tiver uma semente kármica para
ser ali para acontecer, para pipocar. Mas se eu tivesse a semente kármica e orar, ó Senhor, eu vou fazer o que está sendo solicitado em nome do teu serviço para que eu possa manter a minha vida e a das outras pessoas, ele vai te salvar. Então você precisa fazer, tá? Isso é um fato. E o outro lado, uma coisa também que me chamou muita atenção ainda nessa questão toda que eu fiquei meditando, né, é a questão da verdade. Então eu estava falando desse lodo que está vindo à tona, e eu também observei muito durante esse tempo, assim, o comportamento das pessoas. Eu não sei se vocês... É porque essa é uma tendência inata minha. O comportamento, a reação de muitas pessoas. Por exemplo, nós estamos parados aqui, né, aos sábados, entre aspas. Parado não, porque a gente está sempre em movimento, né? Nesse momento saiu o curso online, tantas coisas boas. Nós vamos intensificar as lives. Isso é uma decisão que a gente tomou, né, sem se preparar tanto para dar uma palestra, mas pegar um livro, abrir e ler, né, que as pessoas estão precisando e nós também. Então a gente precisa fazer isso, mas esse lodo está sendo mexido e a verdade das pessoas, ela está vindo à tona, né? E eu tenho reparado isso, aquele medo que estava lá escondido, ele está emergindo em forma de quê? De pânico, né? Em forma de angústia, de aflição. Aí você vê uma pessoa muito aflita, mesmo sendo um devoto do Senhor. Ela está lá super aflita, né? E ela não consegue sair do estado de paralisia, por exemplo. Ou você vê uma pessoa que tá... Isso aconteceu também, isso tudo eu visualizei, me relacionando com as pessoas via online, né? Uma pessoa que tem um estouro de muita raiva, né? E aí a pessoa fica com muita raiva e eu falo, nossa, essa raiva toda já estava nela, né? Isso só veio, né? Exatamente por conta dessa mexida que está acontecendo. Ou aquela pessoa que, por exemplo, vinha aqui só por obrigação para cumprir com um dever, que na cabeça dela era importante vir aqui, mas, por exemplo, não tendo as aulas aqui, ela não se comunica mais conosco, ela simplesmente se isola, né, e não fala mais conosco. E você pensa, essa é a realidade, a hipocrisia e tantas outras coisas assim que eu venho percebendo, né, que estão acontecendo nesse momento, assim, que a gente está mostrando a nossa verdade e também colhendo os frutos, né? Eu lembrei muito assim de como as formigas, elas no momento que está todo mundo tranquilo, né, os outros bichinhos, você vê lá a formiguinha, ela coletando, né? Tem aquela clássica formiguinha, aquela fileira que vai coletando alimentozinhos para levar para dentro, né, para estocar. Por quê? Porque quando chega o inverno, né, e fica muito difícil de conseguir alimento, delas saírem, elas já têm estocados. Assim somos nós, né, que quando nós plantamos, passamos anos plantando, se sacrificando os prazeres sensoriais, sacrificando os prazeres temporários, sacrificando as coisas que nos dão muita alegria e prazer. Quando você sacrifica isso em prol de um bem maior, quando chega no momento, na hora H, no momento, né, final, você tem a colheita, e a colheita é positiva. Então, quem plantou durante muito tempo está recebendo a colheita. Todo mundo está colhendo alguma coisa agora, seja em forma de pânico, seja em forma de dor, seja em forma de medo, seja em forma de ansiedade, seja em forma de hipocrisia, seja em forma de alegria, seja em forma de... Está todo mundo colhendo o que plantou, porque o lodo está sendo mexido, o lodo, né, da nossa mente, o lodo de tudo que a gente foi fazendo durante esse tempo, né, da nossa vida, que a gente vem... então, se eu venho estagnado, o que acontece? Chega nesse momento, eu fico apavorado. Por quê? Porque eu não cultivei esse relacionamento com o Senhor. Eu não fiz o que estava na minha consciência latejando todo dia para fazer. Eu não consegui fazer. E aí, chega agora, isso vem em forma de algum tipo de sofrimento, de anarta. E a gente pode falar dos anartas, né? Vem em forma de hábitos indesejáveis, né? Eu começo a ficar muito agressivo, ou começo a ficar muito ansioso, ou começo a ficar muito medroso, ou começo a ficar muito triste, deprimido.
Então, é muito importante a gente saber que no momento seguinte, daqui a 5 meses, ou daqui a 1 ano, seja lá quando for que isso vai passar, a gente vai colher alguma coisa. E a partir desse momento, a gente deve pensar que a gente está plantando algo para o nosso futuro. Se a gente não pensou antes, né? Porque a vida espiritual é assim, a qualquer momento você pode começar. Não tem essa questão. Então, se você não pensou antes, pensa agora e começa a plantar agora. Todo dia plantando um pouquinho e regando, né? A gente pode pensar na trepadeira de Bhakti. Tem a sementinha da devoção que já está dentro do nosso coração. Ela é plantada, né? E ela está lá. E ela precisa ser regada, né? Através de... A gente estudou tanto isso esse período, as pessoas que acompanharam, né? Estudamos o Madhurya Kadambini. Podemos até fazer um estudo novamente, quem sabe, em lives abertas assim, né? Eu fiz no Instagram, fiz no Facebook, mas intensificar as práticas espirituais nesse momento. Isso é você plantar, né? Todo dia você regar a semente de Bhakti, ouvindo o Harikatha, cantando. Se eu canto pouco, aumenta o canto de voltas. Se eu não canto nada, começa a cantar os santos nomes. Ah, mas eu não gosto, mas é sem gostar mesmo que faz no início. Ah, não gosto de fazer cálice, mas é sem gostar mesmo que faz, né? Faz o jejum, no dia seguinte você vai acordar com uma alegria incomparável, incomparável. Eu falo isso para as pessoas. Você vai ter que se privar um pouco do pão, né, naquele dia, do arroz com feijão, mas você vai ter um júbilo incomparável no dia seguinte. Então tudo, gente, tem um pouco de sacrifício, de dedicação. A gente faz isso pela nossa família, a gente faz isso no nosso trabalho. Por que eu não faço na minha vida espiritual? Por que eu não planto para poder colher, né? Desculpa, eu não estou podendo ver o comentário de vocês. Se tiver pergunta, eu respondo no final. Então é preciso que a gente comece a plantar agora. Se a gente não plantou nesses anos prévios, né? A gente precisa começar a plantar agora, porque a gente vai colher daqui a pouco, daqui a alguns meses, quando essa crise acabar. E o que a gente vai colher não se sabe, né? Hoje a gente está colhendo o que a gente plantou durante os anos anteriores, né? E daqui a 1 ano a gente vai colher o que plantou nesse ano. Então a verdade vindo à tona. Era isso que eu queria dizer, para a gente ficar muito atento e olhar, né, para o espelho da nossa mente. E quanto mais a gente canta os santos nomes, quanto mais a gente expande a nossa consciência com as práticas devocionais, quanto mais a gente evolui o nível de consciência, mais a gente consegue perceber o lodo da nossa mente, né? Lembra? Bhajana Kriya, prática espiritual, né? Shraddha, fé, sadhusanga, associação com os devotos do Senhor, ou com um devoto mais avançado, ou com um mestre espiritual. Lembrando que a associação está lá no Shastra, né? Aqui eu me associo com Srila Prabhupada, Srila Bhakti Rakshaka, Srila Prabhupada, com o próprio Krishna aqui no Bhagavad Gita. Eu estou associada quando eu estou lendo, estou associada com o próprio Senhor quando eu estou lendo Shastra. E quem aí está lendo Shastra todo dia? Quanto tempo a gente passa vendo tragédia? Eu não vejo nenhuma. Se você quer saber, até hoje eu não sei de nenhuma notícia, eu não li nem vi nenhuma notícia, né? Primeiro que eu não tenho televisão e não vi na internet, só sei porque tem um médico que me fala, né? Que é o meu marido, Madana, porque eu não procuro saber, eu simplesmente não procuro saber de tragédia. Eu procuro saber, né? Eu estou informada, mas eu não procuro, eu não vou para a internet ver quantas pessoas morreram, quantas pessoas... Isso, gente, é loucura. E aí a gente vai para o outro lado do controle, né? Quando a gente quer ter. Então eu falei do aspecto da negação, da gente negar uma coisa que está acontecendo, e aí eu vai para o outro lado, que é o quê? De querer controlar. E aí o lado do controle é aquela pessoa que vai para onde? Para as medidas exageradas, extremadas. Eu vou estocar muita comida, eu não vou fazer nada, eu vou estocar um monte de máscara, comprar um monte de produto de limpeza, não posso tocar na minha filha, eu vou me isolar dentro de casa, não vou fazer absoluta... Aí vai para o outro lado, né, que é o lado da paranoia, do controle mesmo, né, que faz o quê? Com que a gente só desenvolva aflição, né, e pânico. E uma coisa muito importante que a aflição, pânico, ansiedade baixa a nossa imunidade e deixa a gente mais suscetível. Então, de nada adianta ficar aflito, nada. E aí, qual é o aspecto dessa questão do controle? Né? Se eu quero controlar as coisas tomando as medidas drásticas, né? Uma coisa é a gente tomar a medida
né? O que eu vou fazer? Fazer o melhor que eu posso, né? Entrego nas mãos do Senhor, faço o melhor que eu posso, cancelo os compromissos que eu posso. Se eu não posso cancelar o trabalho, eu vou ao trabalho, tomo as medidas de higiene necessárias. Se eu preciso ir ao mercado, eu vou, né? Eu me protejo, vou num horário alternativo, né? Vou quando não tem ninguém e me protejo. Chego em casa, tomo banho, me isolo, né? Assim, um pouco dos meus familiares, até, enfim, eu tomo as medidas, mas ao lado da paranoia, do controle, né? Faz o quê? Faz com que a gente se sinta péssimo, se sinta mal, se sinta em pânico. Isso não leva a nada. Por quê? Porque por mais que você faça, o resultado da ação, aí eu estou falando da Bhagavad Gita, só depende do Senhor. Então, por mais que eu faça, o resultado da minha ação não é garantido. Não tem garantia nenhuma que o que eu vou fazer, né, vai dar certo. Ou vai dar errado. Na verdade, sempre dá certo, porque a vontade do Senhor, ela é sempre perfeita para a gente. O Senhor está sempre com a gente em todos os momentos. Isso é um outro aspecto. A gente nunca está sozinho. A gente tem medo de ficar sozinho, mas a gente nunca está sozinho. A gente está sempre com o Senhor, sempre com Krishna, né? A gente está sempre com os devotos puros do Senhor, que são os representantes dele. Então, assim, se você pega a escritura e começa a ler, né, o Padeshamrita, Néctar da Instrução, e você vê lá o comentário de Srila Prabhupada, e automaticamente você está se conectando com Srila Prabhupada. Então nós nunca estamos sozinhos. E outro aspecto é que a base da Bhagavad Gita, se a gente for pensar, principalmente para os devotos, né, que estão assistindo, para nós que temos assim um conhecimento, mesmo que seja a nível intelectual, qual é a base da Bhagavad Gita? Nós somos a alma. A Bhagavad Gita começa exatamente porque Arjuna está num campo de batalha, e aí o que acontece? Ele não quer cumprir com o dever dele, que é o que a gente está fazendo nesse momento, que a gente faz durante tanto tempo. A gente não quer fazer o que tem que fazer, ficar protelando, procrastinando, deixando para frente, né? E E aí, Arjuna está lá no meio do campo de batalha, ele se depara com os seus parentes, ele tem que guerrear com seus parentes. E aí ele fica paralisado dessa guerra, que é exatamente o que a gente está passando agora, e ele fala assim, eu não vou fazer, eu não consigo lidar com isso. E aí o que Arjuna faz? Krishna entra, a batalha é paralisada no tempo e no espaço, essa guerra do Mahabharata. Para quem não sabe do que eu estou falando, o contexto é o Mahabharata, a Bhagavad Gita é o néctar, né, dos Puranas, e a Bhagavad Gita, ela é o quê? Esse néctar condensado dos Vedas, né? A essência dos Vedas. E é todo esse diálogo, essas instruções que Krishna dá a Arjuna. Aliás, gente, eu já estava para começar o estudo da Bhagavad Gita e eu vou iniciar em breve online mesmo, não vai ser no presencial. Nós vamos fazer aqui, vou escolher um dia da semana e eu vou avisar vocês, porque eu acho que vai ser maravilhoso, né? A gente poder começar mesmo, porque online a gente está conectado, as nossas mentes estão conectadas, às vezes muito mais do que numa presença física. Às vezes você está do lado de uma pessoa, não tem um relacionamento profundo com ela, mas às vezes você está à distância, tem um relacionamento muito mais profundo com aquela pessoa é conectada com você. Então Arjuna estava no campo de batalha, e aí ele não quer fazer aquilo. E aí Krishna entra e fala, Arjuna, como você não vai fazer isso? Não vou fazer, eu não vou guerrilhar com os meus próprios parentes. Sabe o que Krishna fala? Krishna fala, você não quer cumprir o seu dever, mas eu quero que essas pessoas, eu quero que elas abandonem o corpo. Então, se você vai lutar ou se você não vai, elas já estão fadadas à morte, à perda desse corpo. Morte entre aspas, né? Porque aí é o que Krishna começa a instruir Arjuna. Ele fala para Arjuna, a morte não existe. Nós somos almas espirituais, servos eternos do Senhor. Então, a morte, ela não existe. Gente, eu estou olhando para cá e para lá porque tem um monte de câmera na minha frente, tá? Me perdoe. Na quarta-feira, essa semana eu vou fazer uma live só para cá, outra só para cá, tá bom? Como é sábado, eu estou aqui. Então, nós somos almas espirituais. E aí Arjuna, ele começa a se dar conta. É claro que Arjuna é um discípulo super elevado, né? Um Mahabhagavata, imagina. Mas ele faz o papel de discípulo, né?
em conflito, que é o quê? É o que a gente vive, é a nossa mente, né? Aribô, gente, bem-vindos. Eu não estou conseguindo ler as perguntas, depois eu vou deixar um box de perguntas nos stories, e quem quiser perguntar aí no Facebook também, a gente consegue. Então, ele estava na batalha, né? E Krishna começa a instruí-lo. Arjuna, você precisa cumprir, porque mesmo que você não faça, essas pessoas elas já estão fadadas a abandonar o corpo. E a mesma coisa, gente, vocês acham que alguém parte desse mundo que não seja pela vontade do Senhor? Então, se eu tiver que partir desse mundo, por mais que eu faça, se chegar o meu momento, que eu vá em paz. Mas, por outro lado, eu não vou me expor no campo de batalha sem que seja da vontade do Senhor, né? Eu vou me expor no campo de batalha, que eu tenho que me expor, qual é ela agora? Da minha prática espiritual, né? Que é uma luta pra gente. Na verdade, é uma luta acordar muito cedo. É uma luta sentar, cantar os santos nomes. É uma luta concentrar a mente no Senhor, né? E aí a gente estava falando dos estágios também do Madhurya Kadambini, Bhajana Kriya, né? Fé, depois associação com os devotos puros, depois prática espiritual. A gente precisa fazer essa prática espiritual para chegar nesse estágio de quê? De Anartha Nivritti, que é o quê? A remoção desses atos indesejáveis, de angústia. Eu não gosto de fazer isso, eu não tenho saco, eu não tenho gosto, para que a gente possa chegar numa estabilidade. Uma estabilidade. A gente estudou isso nas lives todas que a gente fez lá no Instagram. A gente pode fazer esse estudo novamente, né? Então, começa sem gosto mesmo. É igual ir para uma faculdade no início ou ir para uma academia. Às vezes você não está muito afim, mas você sabe que aquilo te traz benefício. Então, cantar os santos nomes é a mesma coisa. Se você pensa que vai esperar ter vontade para cantar, não espere. Não espere, porque você não vai ter. Eu já te digo isso de antemão. Comece a cantar os santos nomes. Não espere ter vontade de fazer o jejum de Ekadasi para fazer. Simplesmente se conscientize que é um jejum completamente purificatório. É um jejum prescrito pelos Vedas que vai te dar frutos incríveis. Então, assim, por que não fazer Ekadasi? Por que não deixar de comer pão e arroz naquele dia? Pensa só, né? Se eu tenho lá as evidências do Shastra, né? Por que não ler uma escritura todo dia? Porque eu estou procrastinando com isso. Então, gente, vamos fazer agora, começar a plantar isso agora. Se a gente não plantou nesse tempo que passou, vamos fazer isso agora. Porque daqui a 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano, a gente vai estar colhendo os frutos desse plantio que a gente está fazendo agora. E a gente pode se dar força um ao outro, a gente pode estar conectado de forma online, a gente pode fazer estudos, né? Começar um estudo aqui. Eu vou terminar o do Padeshamrita, que eu não terminei, faltam os últimos 3 versos. Nós podemos começar o estudo da Bhagavad Gita, nós podemos estudar os passatempos de Krishna, né? Então, assim, vamos ter vontade, vamos lá. Se vocês me disserem assim, ok, vamos lá, eu quero, né? Isso vai fazer o quê? Eu vou fazer, a gente vai fazer juntos. Então, esse é o momento para a gente fazer, né? E eu estava falando da questão do controle, e a razão exata disso qual é? Eu quero controlar por quê? Porque eu esqueci de quem eu sou, eu esqueci de quem é Deus, de quem é Krishna, e eu esqueci do meu relacionamento com Ele. O Senhor é o supremo controlador, o Senhor é o supremo protetor. Então, por que eu quero controlar as coisas? Por que eu quero ir para uma medida extrema que não vai me levar a nada? Não vai me levar a nada, porque o resultado depende dele. É ele que é o supremo protetor, que é o supremo controlador. Então, a gente faz a nossa parte, a gente se isola, a gente faz o processo de introspecção, entende que esse momento é o momento perfeito para a gente fazer nossas práticas espirituais, para a gente ajudar um ao outro, né? E não é com corrente de tipo, vamos ter fé que nada vai acontecer. Não é isso. É falar para o outro, falar assim, meu amigo, meu irmão espiritual, agora é a hora de você começar a fazer a sua prática, né? Agora é a hora de você parar um pouco, descansar. Vai perder um pouco de dinheiro, talvez? Vai perder um pouco de liberdade? Vai, mas a liberdade está dentro aqui da nossa mente, né? Do nosso estado de consciência. A gente pode ir a qualquer lugar, tanto é que é dito no Padeshamrita, nos últimos versos a gente vai ler que estar em Vrindavana muitas vezes
A pessoa nunca esteve fisicamente, mas é um nível de consciência. Tem Goswami, qual Goswami que tem um Goswami que nunca esteve em Vrindavana? Qual é o associado de Mahaprabhu que nunca foi a Vrindavana? Swarupa Damodara, um grande associado de Mahaprabhu, nunca foi a Vrindavana e vivia em Vrindavana mentalmente. Então, não depende de você estar lá fisicamente para estar em Goloka Vrindavana, em Vrindavana. Não depende. Depende de você fazer o melhor aqui e agora. Não fica se distraindo com televisão, não fica se distraindo. Vai ver uma palestra, vai ler um livro,